Bom, pessoal, pra gente fazer o macarrão, eu vou mostrar pra vocês aqui tudo que eu uso, tá? Depois eu viro a câmera pra poder vocês verem melhor. Então aqui eu vou ter... Aqui eu vou ter uma panela que vai caber o meu bowl, tá? Isso aqui é um bowl da batedeira de inox, que é a melhor opção pra você usar no macarrão, tá? Então assim... Eu preciso ter uma panela com um pouco de água, porque nós vamos fazer um banho-maria no merengue, que é, no caso, um merengue suíço, tá? Cada pessoa vai trabalhar um merengue diferente para fazer seu macarrão. Vai ter quem use merengue francês, vai ter quem use merengue suíço, vai ter quem use italiano. Cada um vai trabalhar de uma forma. Eu gostei muito de fazer macarrão com merengue suíço. Eu sou adepta do merengue suíço, eu acho que é o mais prático. E assim, ele fica meio termo, não dá trabalho, mas também não é tão estável, mas é estável o suficiente para dar um aspecto bom aos nossos macarrões, tá? Então eu vou ter aqui uma panela pequena, mas que caiba o meu bowl de metal da batedeira, tá? Aqui eu tenho duas espátulas pequenas, tá? Olha o tamanho da minha mão perto delas. Por quê? Porque essas espátulas são pra gente colorir, então elas cabem no tamanho correto aqui no potinho que eu tenho pequeno, tá, gente? Comprei na Shein justamente para colorir glacê, colorir chantilly, para fazer decoração em cupcake ou em biscoito, ou suspiro, macarrons, colorir pequenas porções, tá? Aqui eu tenho uma espátula pão duro ou salazar maior, que é pra gente movimentar o merengue, tá? Eu vou ter aqui açúcar tradicional, açúcar normal grosso, que aqui em Portugal a gente não tem aquele refinadão que tem no Brasil. Ele é o mais grossinho. Eu vou ter claras em temperatura ambiente. Eu vou ter farinha de amêndoas. E aí eu não sei dizer pra vocês se essa farinha ela é perfeita para macarrão. Porque assim, a farinha, ela tem que estar seca, tá? E tem que estar de boa qualidade. Se a farinha estiver muito úmida e aqui ela parece que ela tá formando uns gruminhos... O macarrão ele não vai ficar tão bom, ele pode vir com algum defeitinho. Ficar oco, ou não dar pezinho, ou ficar torto. Mas são características de uma farinha que tá já mais passada ou gordurosa, tá? Mas não se atentem nisso por enquanto, vamos testar a farinha para ver como que vai ser, tá? Comprei essa farinha no Pingo Doce. Ela é uma farinha de amêndoas mais para fazer receitas de bolo, biscoito, essas coisas. Aqui eu tenho açúcar de confeiteiro, tá? Que é aquele açúcar que já vem com amido. Mas eu já fiz açúcar de confeiteiro com esse açúcar aqui, tá? Já processei ele no liquidificador, peneirei e fiz o meu próprio açúcar de confeiteiro, inclusive, para fazer macarrão quando eu cheguei em Portugal, que eu não encontrei açúcar de confeiteiro, tá? Farinha de amêndoas, a mesma coisa. Eu já fiz isso também. Já processei farinha de amêndoas no processador, peneirei para fazer macarrão, porque eu não consegui encontrar farinha de amêndoas. Hoje já consigo encontrar, tá bom? Então é isso. Nós vamos precisar das espátulas, esses materiais. Eu tenho aqui corante vermelho, que vocês podem ver que é um corante específico. Esse é líquido, tá? Mas eu gosto de usar corante em pó. Só que aqui eu não encontrei, eu tenho que encomendar. E a panelinha, aqui eu vou ter um tapete de silicone para macarrons, que eu comprei no Brasil pela internet, tá? Mas se você não tiver, pode usar também aquela folha de papel específico para macarrão, que você encontra na internet. Ou você pode usar outro tapete de silicone, ou também, gente, o papel manteiga serve também, já usei muito, tá? Só que aqui eu tô usando, como eu não tenho uma forma grande para pôr esse tapete, porque ele é muito grande, eu fiz aqui uma adaptação com um papelão para ficar reto, porque senão essa forma que eu tô usando aqui, ela é do forno, ela tem um ressalto, senão o macarrão ele vai ficar torto, tá? Então tô fazendo assim para conseguir fazer uma quantidade grande e aproveitar o forno. Aqui eu tenho um bico perlê, que eu trouxe do Brasil também. Esse não é um bico Hilton, ele tem emenda, mas para fazer o macarrão não vai fazer muita diferença. Eu preciso de um bico perlê que caiba a pontinha do meu dedo aqui, mindinho, tá? Caiba só o topo do meu dedo. Não pode ser muito grosso, não pode ser muito fino. Tem aqui um saco de confeitar que eu também comprei na internet, tá? Esse é um saco grande, que para fazer macarrão é bom, porque aí você não precisa ficar toda hora voltando lá no bowl e retirando
o creme para colocar no saco, tá? Vou precisar também de uma peneira, porque a gente vai peneirar essa farinha de trigo, olha, ô Luca. A gente vai peneirar a farinha de amêndoa com açúcar de confeiteiro para ficar soltinho, tá? Vou precisar de uma batedeira, aqui eu tenho um bowl que eu vou colocar em banho-maria, por isso é importante que o bowl seja de metal e não seja de plástico, mas se você não tiver, faça no que você tem. E nós vamos precisar também de um recipiente pra gente peneirar, tá? Um recipiente maior que a gente consiga fazer peneirar. Tem muitas dicas que eu poderia passar para vocês aqui, como, por exemplo, tostar a farinha um pouco antes, deixá-la esfriar para ela ficar mais crocante e dar um melhor resultado, tá? Processar o açúcar junto com a farinha. Então tem várias dicas que eu posso dar para vocês, mas primeiro eu vou testar essa farinha, porque se ela der um resultado bom, eu não vou fazer todos esses passos, tá? Então, acho que não tem assim, tanta necessidade quando a farinha tem uma boa qualidade. Algumas farinhas aqui em Portugal, elas nos surpreendem em questão de rendimento. Então, eu vou usar e depois eu falo pra vocês aqui e mostro a marca que eu usei, tá bom? Pra quem tem interesse. Então, é isso. Vou começar aqui a fazer os processos pra vocês verem. E depois vou falando pra vocês como que eu fui fazendo, tá? E aí, gente, eu não vou colocar a receita no vídeo agora, tá? Eu não vou deixar essa receita, mas se eu tiver um bom desenvolvimento nesse vídeo, muitos comentários pedindo, eu coloco a receita pra vocês aqui na descrição, tá bom? Então é isso, mas eu vou deixar todas as dicas que são importantes, só não vou deixar as quantidades, tá bom? Mas se tiver uma boa visualização, eu prometo que eu altero e coloco pra vocês a receita, tá bom? Primeira coisa que a gente faz é pegar a panela que tá com água, levar pro fogo, tá? Já posso até passar pra cá pro bowl a clara, tá? E o açúcar, tá? O açúcar tradicional, não é o açúcar de confeiteiro, não. Está misturando, tá? Pra já dissolver, porque já ajuda, tá? Se a gente começar aqui a misturar, a gente já consegue ter um bom resultado nesse banho-maria. Você bota no banho-maria, vai mexendo bem aqui, tendo bastante atenção, tá? O fogo do banho-maria vai estar desligado, porque depois que ferver aquela água, ele vai estar a temperatura suficiente pra fazer o banho-maria sem danificar essa clara, tá? Ela não pode cozinhar, senão estraga o nosso macarrão, tá? Então pronto, ó. Já tá quase todo dissolvido o meu açúcar aqui. Você vê que o açúcar não está dissolvendo, gente, troca de marca, tá? Porque o açúcar, ele tem que dissolver. Senão seu merengue fica cheio de grão e não fica legal. Não é interessante pro cliente ficar mastigando grão no merengue, né? Agora ferveu, tá? Agora eu retiro do fogo e coloco aqui a bundinha do bowl, tá? Porque eu quero que ele... Ó, tá quase já derretido. Esse açúcar do Pingo Doce, ele é muito bom. Pra vocês que estão morando aqui em Portugal, pega essa dica desse açúcar aí, tá? Porque não são todos que vão derreter. Então, fora do fogo mesmo, pra não errar, essa é a dica que eu sempre dou pros meus alunos. Já não tem barulho, ó, vou fazer silêncio pra vocês ouvirem que não tem, ó. Ó. É bem pouquinho barulho, tá? É o açúcar que fica na lateral. Ele já tá completamente dissolvido, gente. Eu vou mostrar pra vocês. Olha só como que ele fica por dentro, pra vocês verem, ó. Tá? A gente vai bater até firmar. Então pronto, eu já coloquei aqui meu batedor globo. E eu vou começar batendo em uma velocidade leve e vou aumentando gradativamente até a última velocidade, tá? Essa é a última velocidade. E agora vai bater até esfriar o bowl, tá? Até ficar frio aqui. Bom, pessoal, enquanto bate, nós vamos peneirar. Vamos peneirar aqui a nossa açúcar com nossa farinha de amêndoa, tá? Ó. Bem duro, gente, não amolece, não cai. Essa é a textura. Isso aqui é maravilhoso para cobrir um bolo, tá?
Fica muito bonito, com a textura muito suave, fica perfeito. E aqui eu tenho já farinha de amêndoa peneirada com açúcar de confeiteiro. Agora nós vamos fazer um processo que se chama macarronagem. Na hora de você fazer macarronagem, é o momento que as pessoas costumam errar mais, tá? Tintura e macarronagem. Por quê? Porque a macarronagem, se você mexer demais nessa mistura, o que vai acontecer? Vai ficar mole. Na hora que você for pingar o macarrão, ele vai ter problema. Ele não vai se aderir bem à forma. Ele vai escorrer, vai ficar torto. Então, a parte da macarronagem tem que ser muito bem feita, tá, gente? Então, eu vou usar o próprio bowl aqui da batedeira, porque ele é um bowl maior. E eu indico a vocês assim, uma dica. Se vocês quiserem ter um macarrão com bom resultado, eu indico vocês a tintura, vocês separarem a cor por leva, tá? Não fica tingindo várias cores junto, como faz chantilly, porque vai perdendo um pouco do ponto, tá? Do merengue. O ideal é que você ponha uma peneira aqui também e peneire, né? Que aí fica mais fácil. Gente, vou falar a verdade pra vocês. Eu jogo tudo aqui. Porque tem gente que fala, você coloca pouco a pouco. Coloca pouco a pouco, que é melhor. Mas eu não tenho paciência pra fazer pouco a pouco. Então, eu vou pouco a pouco, eu jogo tudo. E aí, o que você vai fazer aqui? Vai envolver, tá? Que é a cor do bolo que eu tô fazendo, tá? Por que eu já vou tonalizar? Porque eu não vou fazer amarelo, não vou fazer azul. Eu vou fazer uma cor só. Isso que eu tô falando com vocês. O ideal é vocês tonalizarem enquanto estão fazendo a macarronagem. Porque aí não tira o ponto do merengue. Porque depois que você fez a macarronagem, ele fica no ponto certo. Se você ficar mexendo de novo pra colorir, ele vai perder o ponto. Então, não vai ficar legal esse macarrão, tá? Mesma coisa ao suspiro. Tem gente que bate isso aqui na batedeira. Tem gente que faz isso aqui à mão, batendo mesmo com a mão. Eu gosto de fazer bem suave. E eu não gosto também de desestabilizar muito o merengue. Tem gente que deixa o merengue muito mole. Eu, como não sou especialista em macarrons, nós temos aí no mercado pessoas que são especialistas, né? Eu não sou especialista. Eu faço, mas não é minha especialidade. Aqui nós temos uma tonalidade rosa bebê, ó, pra vocês verem como que ele ficou. E como que a gente sabe o ponto certo da macarronagem? Tem que estar brilhosa. E tem que estar, ó, macia o suficiente para ela cair. Ó. E pouco a pouco se desfazendo como se fosse um macarrão. Imagina que você tá pingando esse macarrão no tapete. Ele não pode espalhar muito. Porque se ele espalhar muito, vai ficar complicado para você conseguir um formato nele, tá? Então, a gente já conseguiu aqui fazer a nossa macarronagem. E agora, a gente vai começar o processo de pingar o nosso macarrão. E vocês viram que eu já tingi ele com esse corante. Esse corante tem em todo o mercado que você for aqui em Portugal. Você vai encontrar, tá? O que eu indico a vocês? Comprem forma, tá? Forma grande, tapete, para vocês conseguirem trabalhar uma quantidade boa por fornada, para valer a pena, tá? Porque o macarrão eu uso forno elétrico, eu já usei forno a gás, consegui fazer, mas não é a mesma coisa. Então, assim, forno elétrico com ventilação interna é a melhor opção para você que quer fazer macarrão. Do contrário, eu indico você a encontrar uma receita adequada para o seu forno, tá? Testei mais de 20 receitas de macarrão. Você vai encontrar uma receita que é adequada para o seu forno. Então, não se desespere, tá? Você tem que fazer um investimento alto, tá? Você compra um forno especial,
né, material especial, você compra farinha especial, né, açúcar especial, corante especial. É um investimento muito alto pro meu trabalho. Eu não uso macarrão para quase nada, só para decorar bolo. Então não acho que seja algo que eu precise realmente investir, tá? Aí vai ter gente que vai falar: ai, mas a macarronagem tem que bater, tem que quebrar as claras, tem que tirar todo o ar, deixar bem brilhosa, pra ficar bonito. Só que assim, gente, você tem que entender que existe receita e receita, tá? Nem todas as receitas vão aguentar bater macarronagem do jeito que você vê na internet os chefes que tem forno especial, farinha própria fazendo. Você tem que tomar muito cuidado com isso. Se você é dona de casa, confeiteira amadora, e você ficar batendo demais aí sua macarronagem, no final não vai dar certo. Esse tapete, ele me ajuda muito. Por quê? Porque eu consigo... Ele é pesado, ele não fica levantando no forno, tá? Porque o papel manteiga, ele vai levantar, tá, gente? E eu consigo, ó, pingar dentro da bolinha. Como que a gente vai pingar? É na posição 90 graus, tá? É reto, gente, ó. Aperto, bem altinho, preencho o giro, tá? Ó. Deixa eu ver se esse aqui eu consigo espalhar mais. Que eu quero que eles fiquem bem chonchudinhos, né? Se tiver um outro que não ficou com o bico muito perfeito, aí você vai falar: ah, isso é erro de macarronagem. Se a macarronagem tivesse sido feita muito bem feita, o bico não ia aparecer. Exatamente. Só que como eu falei pra vocês, a gente tá fazendo macarrão aqui com uma farinha que a gente não conhece, com um forno que não é apropriado para macarrão. Então, a gente vai fazer o macarrão com mais segurança, com uma macarronagem que não vai ser tão finalizada, tá? Porque senão esse macarrão vai esborrachar todo e não vai assar, tá? Ele vai quebrar todo, ele não vai subir o pé, tá? Tem hora que você precisa abrir mão de algumas coisas pra você ter outras, né? Meu macarrão não vai ficar tão perfeito como o francês, né? Mas vai ser um macarrão que vai decorar meu bolo, vai ficar bonito. E outra coisa, eu vou bater depois esse prato aqui, a gente vai bater ele. Não vou bater agora. A gente vai bater ele assim, ó. Segurar bem aqui pra não... A gente vai bater pra quê? Justamente pra esse bico sair, tá? Se o bico não sair, você pode você mesma ajeita, ó. Você mesma vai ajeitando, tá? Agora eu vou colorir mais forte, porque agora eu quero um rosa mais forte. Não ficou assim tão mais escuro não, mas ficou bem legal. Deu uma diferença de tom. E olha como os bicos já estão ficando menores do que do outro, porque eu já mexi mais nessa massa. Uma coisa boa do macarrão é que, assim, se você tiver vizinho, teu vizinho já vai saber quem é você na hora que você estiver fazendo macarrão, porque tu vai dar umas batidas aí que ele vai ouvir lá da casa dele, tá? Estão vendo que tem diferença de um tom pro outro, né? Essa batida... Ó, pra vocês verem a diferença. Desse lado o bico tá maior do que desse lado, porque esse aqui a gente misturou mais. Esse aqui a gente misturou menos, tá? Ele tá mais firme do que o de cá. Agora que a gente já bateu, já mexemos aqui nos bicos, tá? Essa parte da parte de cima dele está perfeitamente lisa, não é algo que me incomode, tá? Mas vocês vão ver que se vocês fizerem mexer mais na massa, ela vai ficar mais lisa. Se você bater mais, ela vai ficar mais lisa. Porém, gente, ela vai ficar mais achatada e corre o risco dela ficar deformada, tá?
Quanto menos você mexer na massa, mais sucesso você vai ter. Vocês vão ver a diferença de um pro outro, tá? Então, se você não tem muita experiência, se você quer fazer o macarrão, mas você não tem uma farinha tão boa, tão perfeita, faz assim do jeito que eu tô fazendo aqui, tá? Que você vai conseguir fazer macarrão também. Não vai ser perfeito, lindo, maravilhoso, como aquele da pastelaria francesa, né? Da patisserie, não vai ser igual, gente. Eles lá têm um material diferente do que a gente tem, tá? E o preço é muito mais além do que o que a gente pode oferecer. Agora, você quer pôr um macarrão no bolo de um cliente, você pode fazer assim, que vai dar certo, você vai conseguir fazer. Agora, esses macarrões já estão batidos, já podem ficar aguardando. Agora ele vai ficar secando. Vou deixar ele ali na mesa. Vou deixar aí em torno de uns 40 minutos por aí. Depois eu vou pré-assar meu forno 5 minutos a 100 graus para colocar esses macarrões, tá? O meu forno vai ficar aberto durante 3 minutos a 100 graus. Depois, meu forno vai fazer 120 graus para assar esses macarrões, tá bom? Ele pré-aquece a 100 graus, fica um tempo por 100 graus, depois ele vai assar a 120 graus por aí, mais ou menos, tá? Até que ele fique completamente assado, tá? E aí a gente vai, como a gente tá trabalhando com uma massa de suspiro, se a gente coloca mais tempo de forno, um forno mais quente, ele vai craquelar, ele vai rachar. E por que nós vamos deixar esse macarrão secar? Para ele criar uma película em cima, proteger mais o macarrão na hora que a gente for levar pro forno. Se a gente leva ele diretamente pro forno agora, ele vai ficar legal? Pode ser que sim, pode ser que não. Como hoje a gente tá com um clima de chuva, vai interferir nos macarrões. O clima, tudo que tá acontecendo ao redor do teu macarrão vai interferir nele. Então, vou deixar ele um tempinho repousando para ele criar uma película do próprio ovo, tá? Que vai dar uma proteção para ele, tá? E depois disso, a gente vai levar ele pro forno, que já vai estar pré-aquecido 5 minutos em 100 graus, tá bom? Pronto, então eu pré-aqueci meu forno a 100 graus durante 5 minutos. Agora eu vou colocar aqui o macarrão, tá? E aí vai ficar aqui o forno 3 minutos aberto a 100 graus, ó, ele tá a 100 graus, tá? Ó, só que eu vou colocar ele pra ventilação, né? Porque ele ainda não estava com ventilação. Eu vou pôr aqui uma colher pra ele não ficar totalmente aberto, tá, gente? Pronto. Então tá lá, já deu uma secadinha os macarrons, tá? Lembrando que esses aqui da frente estão mais feita a macarronagem com mais movimento do que os de lá de trás. Vocês vão ver a diferença que fica, tá? Então já tá na ventilação, 100 graus, vai ficar 3 minutos, depois eu volto. Agora já fez os 3 minutinhos a 100 graus, com o forno entreaberto, tá? Ó, colher de pau tá aqui. Agora eu vou tirar essa colher de pau e vou subir um pouquinho o forno para 120 graus, mais ou menos aqui. E agora eles vão voltar a assar. Ficou assim, tá? Eu tirei do forno ainda há pouco. Eu tenho que esperar eles esfriarem, tá? Esses aqui que eu não mexi muito na massa, eles ficaram mais crespinhos. E os que eu mexi mais na massa, fiz macarronagem, ficaram mais lisos, tá vendo? Os que eu mexi menos, subiram mais. Ficaram com um pezinho maior. Não remover o macarrão do tapete quente, porque senão ele não vai sair bem saído, tá? Ele vai sair todo torto e quebrado. Embora esses aqui, eles estejam com uma estrutura bem boa. Olha como eles ficaram bonitinhos, gente. Pra gente montar aqui, ó. E botar no bolo. Olha só que gracinha. Tiveram uns aqui que eles não subiram o pezinho por igual, por conta do forno, tá? Embora meu forno tenha ventilação, na lateral não tenha ventilação como tem no meio. Então, obviamente, esses que estão no meio vão crescer por igual. E os que estão na lateral vão ter alguns defeitos, tá? Mas aqui eu tenho bastante unidades e eu posso fazer uma boa quantidade de macarrons aqui, tá? Coloquei geleia de morango
e ficou uma ganache de morango. Só que assim, ela ainda tá precisando de geladeira pra ficar bem firme e a gente colocar aqui, tá? Bom, esse recheio também não tá assim tão firme, tá, gente? Mas eu vou ter que usar ele. Ó, vou colocar aqui. Eu não vou fazer assim umas camadas tão grossas, mas eles vão ficar assim, tá? Vou botar aqui perto da câmera pra vocês verem. Olha como ficou perfeitinho esse aqui. Não ficou oco, mas é porque eu dei mais tempo de forno, tá? E se você tirar ele do tapete já frio, ele sai direitinho, tá? Se tirar quente, ele fica com aquele buraquinho oco que eu mostrei pra vocês aí no vídeo, tá? Ó, esse aqui também ficou bem certinho. Então é questão mesmo de você fazer com tempo pra conseguir fazer ele bem direitinho, tá? É melhor do que você ficar na vontade, né? E eu vou falar pra vocês, aqui em Portugal, onde eu vou, os macarrão não são assim aquelas maravilhas não, tá, gente? Não é aquelas maravilhas não. Então, assim, aí você tá aí, ai, não vou fazer porque o meu não é perfeito. Só que isso aí, você não faz porque o seu não é perfeito, né? Mas aí vai ter gente que vai fazer de qualquer jeito, vai vender no seu lugar, tá? Isso aqui eu vou usar pro bolo que eu vou fazer, eu vou colocar aqui no canal também, tá? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, já curte, compartilha, se inscreve no meu canal pra você ver mais vídeos como esse. Esse não é um vídeo de receita, é um vídeo mesmo de bastidores, pra vocês verem como que eu fabrico os meus macarrons pra decorar meus bolos, tá? E se tiver muito comentário pedindo, eu deixo a receita desse macarrão facinho de fazer, simples, que não dá tanto erro e que você, dona de casa, também consegue fazer, tá bom? Ficando por aqui que eu ainda tenho que terminar meu bolo. Um beijo grande e até o próximo vídeo.